Graça e paz, irmãos. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós estamos fazendo a exposição deste livro. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versos de 1 a 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Marcos 4, de 1 a 20. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de, logo no primeiro dia da semana, pela manhã, nos reunirmos em culto, em adoração ao nome do Senhor. Também em gratidão ao Senhor pela misericórdia que se renova a cada manhã, pela graça do Senhor sobre nós. Em cada área da nossa vida nós reconhecemos o Teu cuidado, o amparo do Senhor, o sustento do Senhor. E nesse dia, ó Deus, que logo cedo podemos nos reunir em culto, depois em escola dominical, para aprendermos mais do Senhor, da palavra do Senhor. Rogamos que o Teu Santo Espírito venha agir com poder e toda a liberdade no nosso coração, para que possamos entender as coisas do Senhor, possamos dar realmente valor àquilo que o Senhor tem produzido, feito em nós. E que o Senhor venha transformar tudo aquilo que ainda é necessário transformar. O Senhor sabe o quanto nós estamos longe do Teu Filho, do padrão que é o Teu Filho, da perfeita varonilidade de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Por isso, ó Deus, que o Senhor mesmo venha usar nessa hora a palavra do Senhor, para nos santificar, para nos ajudar a ser cada dia mais parecidos com Jesus. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja tem muitos ministérios e nós podemos dar graças a Deus pela nossa igreja, não que seja uma igreja perfeita, porque não tem, eu sempre tenho dito isso, né? Se você quer uma igreja perfeita, peça a Deus para te levar, lá no céu você vai encontrar. Aqui, onde você e eu estivermos, né?
não vai ter perfeição, nós somos humanos, somos falhos, estamos caminhando, prosseguindo para o alvo, é verdade, mas não teremos uma igreja perfeita aqui na face da terra. No entanto, não é? Nós louvamos a Deus pela igreja de São Caetano, porque ela tem vários dons, vários ministérios, e temos muito que melhorar em todos esses ministérios. Tem ministérios que nós precisamos começar, tem tantas coisas que é possível e necessário fazer como igreja. Mas eu queria chamar a atenção para o ministério mais importante, e o evangelista Marcos, ele vai mostrar isso. De todos os ministérios de atuação de Cristo, Cristo estava atuando em várias questões aqui no coração humano, o mais importante, a ênfase maior que Jesus dava é na pregação da palavra. O ministério da palavra é o ministério mais importante da igreja, onde todos os outros ministérios estão ligados a ele. Vamos lembrar o que diz Martinho Lutero, o grande reformador Lutero. Ele dizia assim, ele fez uma reforma com relação à música na igreja, porque era somente o clero, somente os líderes que cantavam, a congregação não cantava, a música era focada na melodia para mexer com o emocional das pessoas, e as pessoas não ligarem o cérebro, não entenderem o que está acontecendo ali e serem enganadas naquele período todo da igreja, na era das trevas, no período medieval. Então Lutero olha para esse quadro e diz, está tudo errado. Ele faz uma grande reforma, onde ele passa a tocar e a compor canções em harmonia, com várias vozes, para que mexa com o racional das pessoas, porque o culto tem que ser racional, eu tenho que saber o que eu estou falando para Deus, cantando para Deus. E aí Lutero, ele vai contribuir de maneira maravilhosa com o canto congregacional. Toda a igreja agora canta, não somente o coral, mas toda a igreja também canta. E mais ainda, ele diz assim, que a música é veículo para o texto, a música é para enfatizar o texto. E a crítica de Lutero é, para ensinar as crianças a cantar, nós não podemos ensinar qualquer coisa. A música infantil tem que ser doutrina, porque a criança pode passar um tempo da sua vida, um longo tempo da sua vida, distante da casa do Senhor, distante da presença de Deus. Mas se enquanto criança ela ouviu boas doutrinas cantadas, ela vai poder, quem sabe, um dia lembrar dessas doutrinas, da essência do Evangelho e vir a conhecer a Deus e a se entregar ao Senhor, mesmo que ela esteja há tanto tempo desviada. Vejam que todos os ministérios da igreja estão subordinados a esse, o ministério do aconselhamento, subordinado à palavra. Nós não aconselhamos com pressupostos humanos, mas aconselhamos com a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e de prática. Mas talvez você pense assim, mas nesse mundo pós-moderno, as pessoas não mais acreditam em verdades absolutas, não é verdade? As pessoas dizem assim, não creio na Bíblia como uma verdade absoluta, porque eu não creio em verdades absolutas. Se alguém te disser isso, o que ela acabou de fazer? Acabou de criar uma verdade absoluta. O ponto é, todos buscam verdades absolutas, todos têm verdades absolutas. O problema é que a pessoa não quer crer nessa verdade que você está apresentando, e ela vai criar as suas verdades. Mesmo o ateu, né, que se diz incrédulo, o ateu ele tem muita fé. Fé para crer nos seus pressupostos, fé para crer na sua razão. Ele faz da sua razão um ídolo, um próprio Deus. Então, na verdade, todos têm fé, não tem jeito. Todos ou creem em Deus, ou creem em qualquer coisa por aí. Creem em qualquer ídolos. Mas Deus é o único Senhor. E Deus revela as coisas dele de maneira espiritual. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que as coisas de Deus se discernem não pela filosofia, como era a crítica ali de Paulo aos gregos do momento. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, ele vai dizer. Somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus é que pode discernir as coisas do Senhor. Eu não sei se foi a tua experiência, mas eu tenho uma experiência muito interessante da minha própria vida. Como os irmãos sabem, eu fui para o Evangelho, para a igreja evangélica com 17 anos, 17 para 18 anos. Mas eu cresci num contexto cristão, de temor a Deus, de influências cristãs. E eu li a Bíblia antes de ir para a igreja evangélica algumas vezes. Eu li, que eu me recordo pelo menos 2 vezes que eu consegui ler a Bíblia inteira antes de ir para a igreja evangélica. E eu confesso aos irmãos, naquela época eu não tinha entendido quase que nada. Entendia as histórias,
eu lembrava de algumas histórias, mas não faz sentido. É algo que você lê, acha interessante, mas não faz sentido. E no dia que o Espírito Santo quebrantou o meu coração, trabalhou no meu coração, me converteu, aí aqueles textos, e a cada dia quando nós lemos a Bíblia, a palavra fala de uma forma diferente, a palavra vem de maneira íntima ao nosso coração. Nós não precisamos de intérpretes para entender a Bíblia. Dos pontos mais importantes da reforma protestante, o sacerdócio universal dos crentes. Nós precisamos do Espírito Santo para entender a Bíblia. É verdade, Deus levanta pessoas, doutores, pastores, mestres, presbíteros, professores de escola dominical para nos ajudar a entender a Bíblia. Mas nós não precisamos disso, senão da ação do Espírito Santo de Deus para revelar as coisas de Deus a nós, e Ele faz isso usando as Escrituras. O material de trabalho do Espírito Santo é a Bíblia. Ele aponta para Cristo. Então, o ministério principal da igreja, sem dúvida alguma, é o ministério da palavra. E Jesus, apesar de fazer grandes milagres aqui no Evangelho, o texto de Marcos vai mostrar o quanto ele se dedicou na pregação das doutrinas, na pregação dos ensinamentos sobre o reino de Deus. E ele começa a ensinar por parábolas. E ele vai usar várias dessas parábolas para ensinar as coisas do reino de Deus. A primeira parábola aqui vai mostrar o ministério da excelência da palavra de Deus. E a primeira coisa que eu queria que os irmãos pensassem aqui comigo no texto é que nós precisamos conhecer a palavra. Mas vejam só, quando eu digo que nós precisamos conhecer a palavra, não é um conhecimento apenas teológico. Não é um conhecimento apenas de quantidade de informações, porque isso muitos têm. Até mesmo incrédulos. Tem incrédulos com uma teologia aparentemente boa, que faz um curso de teologia por aí, ele tem uma teologia até relativamente boa. Ele conhece um pouco sobre Deus, sobre a palavra de Deus, ou até mesmo muitos incrédulos conhecem muito bem a Bíblia. E não somente isso, o próprio Satanás conhece toda a Escritura, não é verdade? Foi com a Escritura que ele tentou a Cristo. Então vejam que o conhecimento que nós precisamos ter de Cristo ou da palavra de Deus não é um conhecimento sem vida. De nada vai adiantar nós conhecermos a palavra se nós não tivermos intimidade com essa palavra. E vamos lembrar que João, o evangelista João, quando fala de um texto que nós lembramos sempre nesse período do Natal, no primeiro capítulo, ele fala que Cristo é o Logos que se encarnou, ele é a palavra, Logos é palavra, verdade no grego. Cristo é a palavra de Deus que se encarnou. E aqui o Senhor Jesus ele faz algo muito interessante, vejam lá o que diz o primeiro verso. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. O mar aqui é o lago de Genezaré, o mar da Galileia, que não é mar, é um lago, mas pela sua extensão, pela sua geografia, muitos conheciam aquele lugar como Marte, a praia. E Jesus ali, ele está na praia, muitos se achegam a ele, reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que ele entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Vejam só, Cristo conhecia todas as coisas, Ele faz de propósito, ele entra num barquinho, ele se afasta, a praia está lotada de pessoas, e o único local onde ele poderia ser ouvido era exatamente onde ele estava, porque Cristo conhece todas as leis que ele mesmo criou da física, da produção do som, Nós hoje precisamos de microfone, precisamos de um local com uma certa acústica para poder facilitar no entendimento das pessoas. Mas Jesus estava, claro, com certeza ele falava alto, ele pregava com autoridade, falando com uma voz bem audível, bem forte, mas também no local exato onde ele estava, porque ele sabia que ali todos poderiam ouvir. Jesus ele está muito mais interessado em alimentar o coração, a alma das pessoas, do que dar a elas o benefício físico, da cura, do pão que ele estava multiplicando, porque ele sabe que muito mais, conforme a palavra de Moisés, conforme o que ele mesmo disse a Satanás, é muito mais importante toda a palavra que procede da boca de Deus do que o pão.
E aí o Senhor Jesus, ele se afasta, entra nesse barquinho, se afasta, passa a ensinar. O texto diz, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Quando nós olhamos para o ensino de Jesus, o ministério docente de Jesus, todos os que ouviam, há vários registros dos evangelistas que dizem assim, que ele fala como ninguém falou até hoje. Que ele fala como nenhum doutor da lei fala. Nós estamos vivendo hoje num tempo onde as pessoas buscam doutores, né? As pessoas vão para a mídia, para os meios sociais e querem ouvir os doutores. Jesus não tinha título algum de doutorado, de mestrado, não era PhD em coisa nenhuma, né? Mas ele era a própria palavra. E quando ele pregava, ele falava com toda a autoridade. Ele falava daquilo que ele vivia e daquilo que ele mesmo era. É muito interessante o que o Senhor Jesus faz com os seus discípulos, porque quando nós lembramos lá em Atos do capítulo 4, Pedro e João, né, vão curar um homem, e há um alvoroço, eles são presos por causa disso, são levados ao Sinédrio, e diante do Sinédrio eles falam com toda a autoridade. Vejam qual a ousadia daqueles homens, Pedro e João. Eles chegam para os líderes, os 70 líderes do povo de Deus, e dizem assim, vocês mataram Cristo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí eles vão falar mais. Eles vão dizer assim, citando o Salmo 118, eles vão dizer, Cristo que foi a pedra angular, rejeitada pelos homens. O texto do Salmo 118 é um texto messiânico, importantíssimo. É um texto que era usado, por exemplo, no dia mais importante da festa do tabernáculo, quando o silêncio absoluto era feito para que a água era derramada sobre a base do altar. E o sacerdote cantava o Salmo 118, falando de uma pedra que seria rejeitada. E Pedro está citando e dizendo, vocês desprezaram essa pedra angular que é Cristo. E esse texto era ainda mais importante, porque foi esse texto cantado pelas crianças, quando na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, elas diziam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Reconhecendo ali que Cristo era o Messias. Em outras palavras, estão dizendo, Jesus era o Messias, vocês sabiam que ele era o Messias, e vocês rejeitaram o Messias, mataram ele, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e eles são mais ousados ainda, eles vão dizer assim, pelo qual importa, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Vejam a ousadia desses homens, diante do Sinédrio, poderiam ser mortos ali. Sabe qual foi a resposta do Sinédrio? Aqueles homens viraram um para o outro e disseram assim, realmente esses dois, iletrados que eram, só podiam estar com ele, com Jesus. Irmãos, quando nós pregamos a palavra, quando nós falamos da palavra para alguém, quer no nosso trabalho, quando nós anunciamos a palavra, as pessoas precisam olhar para nós e ver se nós estamos ou não caminhando com Cristo. Não adianta apenas viver num gabinete, né? Há muitos teólogos que passam a semana inteira preparando um sermão, mas que não têm contato algum com as ovelhas, que não visitam as suas ovelhas, que não choram com elas, que não estão ali com o enlutado ou com o enfermo, que não caminham acima de tudo com Deus em oração, em intimidade. William Hendrickson, o grande comentarista William Hendrickson, faz essa crítica, que há pastores que entram no seu gabinete e passam 6 dias da semana preparando um sermão, e quando vão apresentar esse sermão, apresentam ele totalmente sem vida, porque tiveram um estudo teológico até muito bom, 6 dias da semana inteiros para estudar, mas não tem autoridade alguma, porque não tem Cristo. É uma palavra morta, é uma palavra seca. Cristo era diferente. Cristo, quando pregava, ele mexia com o coração das pessoas, ele levava as pessoas a refletirem sobre suas vidas, aquilo que elas precisavam mudar. Havia um êxtase no coração, um clímax no coração das pessoas, porque ninguém falava com a autoridade com a qual ele falava. Como ele alimentava aquelas ovelhas carentes da palavra, como ele fazia diferença enquanto pregava o Evangelho de Cristo. E isso fica um pouquinho mais interessante quando Jesus, antes de explicar a parábola em si, vejam o verso 10, pulamos aí agora para o verso 10, ainda dentro desse primeiro ponto, conhecer a palavra, tá?
quando Jesus ficou só, verso 10, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, ou seja, ali, né, os discípulos mais próximos e os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E Jesus vai responder dizendo assim: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para quê? Ele faz uma citação de Isaías 6. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e não haja perdão para eles. O que Jesus está dizendo aqui é que a palavra de Deus, ela só é aplicada no coração daquele que conhece a Deus. E conhecer a Deus não é conhecer o sobre Deus, né? Conhecer coisas sobre Deus, porque os mestres doutores da lei, os fariseus, conheciam muito bem a teologia, mas não tinham vida, não tinham intimidade com Deus. O verbo conhecer, usado no contexto judaico, tinha a ver com intimidade. Aquele que não tem intimidade com Deus, aquele que não tem vida com Deus, não adianta conhecer algo sobre Deus. Caim também conhecia, tanto que apresentou sacrifícios ao Senhor, mas não tinha vida alguma com Deus. E Deus despreza Caim e não despreza Abel. Pela piedade de Abel, mas Caim não tinha vida com Deus. Então vejam só, conhecer a palavra é o primeiro, né, a primeira característica que a igreja deve ter, que nós como crentes devemos ter. Nós precisamos conhecer os textos, precisamos conhecer a teologia, né, não podemos desassociar disso. Aliás, ontem, né, nós tivemos o privilégio de participar da formatura do nosso irmão evangelista Ricardo, onde ele esteve no seminário por 4 anos. Lembra a quantidade de páginas que foi falado lá que vocês leram? 30 e poucas mil páginas. Uma coisa absurda, né? O seminário tem que ler um monte de livros. É importante tudo isso, mas de nada vai adiantar se não tiver vida com Deus. Eu me lembro de D.A. Carson, no seu livro chamado A Reforma Espiritual. Ele diz assim, que a maior necessidade da igreja hoje é intimidade com Deus. Não é só conhecer intelectualmente, mas é conhecer no coração, é experimentar a Cristo como água da vida. E nós precisamos agir dessa forma como Jesus. Jesus falava de maneira diferente, impactando o coração das pessoas. Então vejam só, primeira coisa é conhecer a palavra. Os irmãos devem lembrar dessa ilustração, fechando aqui esse primeiro ponto, os irmãos devem lembrar daquela ilustração do poeta que resolveu, no momento lá do seu teatro, um poeta famoso, né? Ele ia declamar ali o Salmo 23, e ele fez. E foi aplaudido, as pessoas ficaram encantadas da maneira como ele expôs, né, na leitura ali, em forma de poesia, o Salmo 23. Ficou belíssimo, o cara é profissional da área. Mas aquele mesmo poeta, ao terminar, ele chamou um senhor que ele conhecia e disse assim: agora esse senhor vai ler. E aquele senhor foi ler. E a partir do momento que ele leu, ou enquanto ele lia, toda a plateia chorava. E aí o poeta disse assim: eu conheço o Salmo 23, mas esse senhor conhece o pastor do Salmo. Faz toda a diferença conhecer o pastor do Salmo. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas anos atrás nós tivemos o privilégio de estar aqui conosco, o pastor Messias Anacleto. Os irmãos lembram dele? Pastor Messias está com a saúde bastante debilitada, com Parkinson, perdeu a esposa em dezembro. Vamos orar por ele. Mas o pastor Messias, com todo o seu jeito simples de ser, não tem títulos, não é? Pastor. Pastor Messias, pastor lá de Londrina, com todo o seu jeito carinhoso de falar, tranquilo de falar. Eu lembro que as crianças, e a Samara era uma delas, ela tinha cerca de 6, 7 anos na época, as crianças anotavam o que o pastor dizia. Você olha para o pastor, o jeito dele pregar, você fala, é um senhor de idade, é um jeito tranquilo de dizer, mas é um homem cheio do poder do Espírito de Deus. É um homem que caminha com Jesus todos os dias. Nós precisamos primeiro caminhar com a palavra para poder pregar a palavra, para poder impactar o coração das pessoas, não com conhecimento teológico, discussão teológica, como muitos estão interessados hoje. Nós não somos chamados a participar de debates teológicos, deixa isso para os acadêmicos.
Mas nós somos chamados para pregar o Evangelho e viver esse Evangelho, para que as pessoas olhem para nós como João e Pedro foram reconhecidos. Esses homens iletrados, eles com certeza andaram com Jesus. Será que quando nós pregamos a palavra as pessoas notam isso? Que andamos com Cristo? Então a primeira lição do texto é: nós precisamos conhecer a palavra, andar com essa palavra. Mas o texto diz também que nós precisamos semear a palavra. O verso 14 diz, a parábola contada por Jesus, ele diz assim: o semeador semeia a palavra. Então vamos voltar na ilustração contada por Cristo. Parábolas eram ilustrações do dia a dia ali, coisas que eles faziam no dia a dia, mas que mostravam verdades celestiais, verdades de Deus. E aí o texto vai dizer no verso 3, Jesus chama atenção em primeiro lugar para aquilo que ele vai contar. Ele usa uma expressão muito utilizada pelos profetas. O verbo aqui, ouvir. Preste atenção. Presta atenção, fique atento. Ouça o que eu vou dizer. Tá? Então ele usa aqui uma expressão muito interessante. E ele vai dizer assim: eis que o semeador saiu a semear. O semeador semeava, colocava as sementes dentro de uma bolsinha, uma espécie de uma bolsa, e ele ia passando por onde aquela terra estava arada, preparada, ele ia jogando as sementes. Algumas sementes, segundo o texto, caía não no buraco certo ali, no local certo onde foi preparada a terra, mas caía ao lado, caía à beira do caminho. E aí o texto diz que ao cair à beira do caminho, as aves comiam, né? Vinham e comiam, ou alguém passando por ali pisava naquela semente, e ela rapidamente morria. Não tinha como se aprofundar no solo as suas raízes. Outra semente, ela foi plantada até no lugar certo, mas eles não tinham como saber se ali embaixo tinha rochas. E algumas dessas sementes começavam a crescer, mas era pouco, né? Pouco espaço ali para a semente crescer, tomar dos nutrientes da terra, e ela batia logo na pedra e aí perdia todo o seu vigor e morria. Aí a outra semente era plantada num local que o semeador achava que estava tudo bem, só que nem sempre é possível verificar onde estão as ervas daninhas, cardos, abrolhos, espinhos. Aliás, essas pragas, né, crescem muito facilmente. Então eles não tinham como saber, eles tentavam tirar tudo isso da terra, mas muitas vezes ficava ali espinhos, coisas ruins, que a semente crescia junto. A semente crescia, mas os espinhos também cresciam e sufocavam essa semente. O que o Senhor Jesus falou lá no verso 14 é que o semeador deve semear a palavra. Presta atenção nisso. O que nós temos que semear mesmo? A palavra. Irmãos, como nós somos distraídos com as coisas dessa vida. Como a igreja muitas vezes se distrai. Como a igreja esquece que a nossa função é anunciar a palavra de Deus. Pregar a loucura do Evangelho de Cristo. E é loucura mesmo. Loucura para os homens. Na verdade, os homens acham que somos loucos. Mas é isso que nós precisamos fazer. Nós somos chamados, nós estamos aqui nesse mundo apenas para anunciar a palavra. Mais nada do que isso. Deus quer usar a igreja para anunciar a palavra. E nós vamos anunciar a palavra para todas as pessoas, não só para aqueles que a gente acha legal. Eu achei esse vizinho muito legal, muito simpático, eu vou dar um cada dia, eu vou evangelizar, eu vou, né, marcar uma reunião, uma visita para esse vizinho. Para todas as pessoas. Para pessoas que concordam conosco ou discordam da gente. Para pessoas que são da nossa linha política ou de outra contrária. Aliás, o crente não tem que ficar se metendo em política e defendendo ideologias políticas, porque segundo Cristo, nosso reino não é desse mundo, e é o ponto aqui de Jesus, e o que nós temos que fazer é pregar a palavra. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Não que nós tenhamos que estar alienados das coisas do mundo. Você pode defender, sim, os seus interesses, o seu modo de pensar, mas cuidado de não fazer disso um ídolo. A sua missão nessa terra é anunciar a palavra, é gastar tempo com a palavra, ao pregar a palavra. E eu vejo muitas vezes as pessoas se esforçando em tantas coisas, se esforçando para assistir um jogo do Brasil, por exemplo, e desprezando, perdendo muitas vezes os trabalhos da igreja. O jogo do Brasil não perde,
E vamos ser sinceros, que joguinho complicado de assistir, né? Tem dado sono em todos nós. Tenho certeza que o culto é muito mais interessante, irmãos. Mas as pessoas não participam muitas vezes das coisas do reino de Deus, porque se distraem com as coisas dessa vida. Não que você tenha que deixar essas coisas todas de lado, tudo isso faz sentido, é legal. Faz parte, principalmente se você puder reunir um grupo de amigos, de irmãos da igreja para assistir, fica mais interessante, porque o jogo mesmo, a gente só fica dando risada um com o outro, porque o jogo mesmo está complicado, né? Mas a questão toda é, nós precisamos focar o nosso objetivo de vida na palavra, o que nós estamos fazendo em pregar ou anunciar o evangelho do reino. E aqui eu me recordo do livro Pregação na Pós-Modernidade, de Tim Keller. Tim Keller foi chamado para pregar ou plantar uma igreja lá em Nova York, e as pessoas diziam, é louco, você vai falar em Nova York o que do evangelho? As pessoas ali não querem saber de Deus, as pessoas estão preocupadas com suas empresas, são grandes executivos, investidores, elas querem saber de bolsas de valores e grandes investimentos. É o pior lugar para se pregar o evangelho. E Tim Keller falou, eu vou, Deus está me chamando para lá, eu vou. Tim Keller tem contribuído muito na área da evangelização, porque ele diz assim, enquanto está todo mundo criticando a pós-modernidade, não é verdade? Eu lembro que lá no seminário, o que nós criticávamos a pós-modernidade é pluralismo, relativismo e não sei o que e tal. Aí eu fui fazer um módulo no Jumper, no mestrado, e eu pensei, nós vamos criticar a pós-modernidade. Eu fui surpreendido com as ideias de Tim Keller, de Emílio Garófalo, um pastor presbiteriano lá de Brasília, onde eles, e principalmente Tim Keller, ele entende assim que nós precisamos fazer links da pós-modernidade com a palavra. Nós precisamos fazer as pessoas pensarem de acordo com a palavra. Por quê? Porque a sede no coração é a mesma. O homem é o mesmo desde a sua criação. O homem é o mesmo, aliás, não desde a criação, né? Desde a queda. Todos estão sedentos pela palavra. Podem não querer admitir, mas estão com sede da palavra. E aí Tim Keller ele fala algumas coisas interessantes. Ele diz assim, o mundo globalizado facilitou nossa vida. E lembra o período do Novo Testamento. Porque lá no Novo Testamento o mundo era globalizado, era cultura helênica ou greco-romana. A filosofia estava em alta, era fácil a pregação do evangelho. As estradas romanas facilitavam a divulgação do evangelho. Sem internet, em poucos anos de governo, o imperador Alexandre o Grande conseguiu tornar o mundo globalizado daquele tempo. Hoje nós temos uma mesma linguagem, e Tim Keller defende a seguinte tese, o rapaz que cresce no campo, lá na roça, ele tem os mesmos anseios de alguém que vive na cidade, por causa da internet. É a mesma pregação, eu não preciso nem fazer muita adaptação. Quem vive em Nova York está vivendo em qualquer outro lugar com os mesmos anseios, com a mesma sede no coração. Então eu tenho que pregar o quê? Inventar coisas mirabolantes? Não, pregar o evangelho. E aí nós lembramos de vários pregadores, né? Como Paul Washer. Nós precisamos pregar o evangelho. É o evangelho puro que vai salvar. Não precisa inventar moda. É apenas semear a palavra, levar as pessoas à semente de Deus. E Deus vai fazer aquilo que Ele tanto deseja. Então olha só, o método para se pregar o evangelho hoje continua o mesmo usado por Cristo. Chamar as pessoas ao arrependimento, demonstrar a elas, vocês são pecadoras, se afastaram de Deus, estão condenadas a não ser que creiam no Senhor Jesus. Esse é um ponto ensinado por Cristo. Então o texto vai mostrar que nós precisamos semear a palavra, conhecer de intimidade, não conhecer apenas intelectualmente, mas de intimidade, e semear, pregar a palavra. E aqui o texto vai mostrar os resultados que nós precisamos confiar nessa palavra pregada, porque Jesus vai dar a explicação, né? Eles não entendem, e a partir do verso 15 Jesus vai explicar. Olha só, ele diz assim, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Lembram lá aquela semente que caiu na beira do caminho, que é pisada, ou que as aves vêm e comem? Esses são aqueles que Satanás rapidamente tira deles a palavra. Não dá fruto naquele primeiro momento, né?
Aí o verso 16, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo recebem com alegria. Tem tanta gente que você começa a falar de Jesus e parece que agora vai, né? Agora a pessoa entendeu. E aí o texto diz assim, verso 17, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam ou tropeçam. Logo caem, logo abandonam a fé. Pelos problemas da vida, né? Pelas angústias, pelas perseguições. Porque hoje é fácil dizer que é crente, não é verdade? Jesus já estava falando de um momento ali, e um momento muito breve, que aconteceria com os próprios discípulos. Quem se dissesse crente naquele momento, seria com certeza perseguido. Com certeza perderia seus bens, com certeza perderia seus empregos, seria mandado para fora de casa. E aí, nessa hora, continuará como crente? Muitos não conseguem e abandonam o caminho. Verso 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas olha só, eles estão tão preocupados com o reino desse mundo. Vamos lembrar que a ênfase ali do reino de Deus era justamente essa. Os judeus queriam um ditador, ou queriam um líder, não um ditador, mas um líder como Davi, um grande rei que ia tirar eles da ditadura romana, ia libertá-los da ditadura romana. E aí Jesus vai falar que o reino de Deus não é isso não. O reino de Deus não é para isso, né? E aí o texto diz, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Deus não nos chamou para esse reino. Deus nos chamou para o estado eterno, ou para a glória celestial, que é o estado intermediário, morremos enquanto Cristo não volta, ou para o estado eterno. Nós estamos aqui apenas como servos de Deus, por isso você não vai levar nada desse mundo, presta atenção nisso. Você não vai levar nada, tudo aquilo que você conquistou, seus títulos de mestrado, doutorado, de pós-doutorado, o seu carro, a sua casa, seus bens, sua roupa, nada você vai levar, nem aquela sua camisa da seleção brasileira que você comprou para assistir a Copa do Mundo. Você não vai levar nada. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, diz Jó. Aí Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, aquiete o coração. Se eu cuido bem das aves, das plantas, eu vou cuidar bem de vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis preocupados demais com as coisas dessa vida. Irmãos, as pessoas estão vivendo hoje num tormento. O que vai acontecer, né? Com o Brasil para o próximo ano? Vai acontecer que Jesus continua sentado no trono e reinando, dominando, independente de quem estiver no governo. Não sei se vai estourar uma terceira guerra mundial ou se não vai, mas mesmo que estoure, Deus tem paz que excede todo entendimento para aquele que é crente. Então nós não precisamos ficar alienados das coisas de Deus. Nós podemos ficar um pouco mais afastados dos cuidados do mundo, porque o texto diz que os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrem para sufocar a palavra e ela não produzir frutos. Talvez seja por isso que há muitos crentes que não produzem frutos, porque estão sufocados com as preocupações dessa vida. E aí o verso 20 diz assim, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Deus quer que nós venhamos a dar frutos. Quem já lidou com plantação sabe do que eu estou dizendo, né? A plantação da uva, da parreira, a videira. O galho que não está dando fruto, ele precisa ser cortado. O ramo que não dá fruto precisa ser podado. Precisa ser tirado, porque ele está tirando os nutrientes daquela planta e você precisa fazer com que a planta dê fruto. Jesus vai usar essa ilustração, conforme João escreve lá em João 15, aquele que não dá frutos eu corto. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Essa palavra de Deus, ela faz diferença na nossa vida. Nós temos pregado a palavra a tempo e fora de tempo. Nós temos acreditado no que ela faz, que ela é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, né? Lembram lá o que Paulo diz aos romanos? É a palavra de Deus, não é uma palavra de homens.
Mas é a palavra de Deus que vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Isaías 55 deixa isso bem claro. A palavra anunciada, ela vai cumprir o propósito de Deus. Ou para salvar ou para condenar, não importa, não cabe a nós decidirmos. Mas ela vai cumprir o propósito de Deus. E aqui, alguns costumam fazer um cálculo. Então só um quarto é que vai receber, né? Não, não é isso não. Esquece essa matemática, não existe isso. O exemplo não é esse, não é matemático. O exemplo de Cristo é: semeie a palavra, porque algumas sementes vão cair no solo bom e vão produzir frutos. A nossa função é apenas semear. Mas antes de semear, nós precisamos viver, experimentar, ter intimidade com essa palavra. E assim Deus com certeza pode nos usar. E também, claro, confiar de que ela dará frutos. Eu me lembro de uma pregação do Dr. Augusto, onde ele diz isso, né? Aliás, um curso sobre pregação que fizemos lá no seminário, onde ele dizia isso. Você, enquanto prepara um sermão ou um estudo para você ensinar alguém sobre a palavra, você está em oração. Enquanto você prega, você está em oração para que todos aqueles ouvintes possam encontrar um solo bom no coração. Depois que você prega, você permanece em oração para que Deus abençoe a palavra pregada no coração de cada um. Então nós entregamos aí 4.300 kits do cada dia. Estejamos em oração, a palavra foi semeada. Ainda assim fazemos muito pouco, hein? Podemos fazer muito mais pelo Evangelho. Mas os jovens da federação esse ano se movimentaram, foram lá no Heliópolis e tinha perto de 300 crianças mais ou menos ali ouvindo a palavra. Nós precisamos falar do Evangelho. E Deus vai cumprir o propósito dele com toda a certeza.